Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar na página 184 de Ciências, a energia elétrica em nossas vidas. É algo que a gente já vem falando, né? Sobre energia, sobre a importância da energia, sobre quando usamos a energia, para que usamos a energia, como que era antes de ter energia. A gente já vem falando sobre isso, né? Então, essa questão aqui, número 2, a gente nem precisa falar, porque semana passada nós já falamos muito sobre isso. Aqui tem a imagem da cidade do Rio de Janeiro, no bairro Botafogo. Olha que linda a iluminação, né? Vista do alto. Hoje em dia, é difícil imaginar a nossa vida sem eletricidade. Precisamos dela não somente para acender lâmpadas, mas para o funcionamento de eletrodomésticos e equipamentos eletrônicos que trazem conforto e informação. Certo dia, Breno observou os seguintes dados na parte de baixo de um ventilador. Aqui, ó, vem Ultra FT Eletrodomésticos Limitada. LTDA significa limitada, tá? É uma abreviação para limitada. Aqui é o nome do fabricante, ok? E embaixo tem o código de barras, porque todo material, todo equipamento, tudo que a gente compra tem código de barra. Até o nosso alimento tem código de barra. Até a minha canetinha, ó, de escrever no quadro tem código de barras. Ó, tá vendo? Tem código de barras. Tudo tem código de barras. Deixa eu ver aqui. Minha garrafinha de água tinha código de barras, mas arranquei fora. Tá? Aqui vem a potência do ventilador. A potência dele é de 60 watts. Esse W watts. A tensão é 120 volts. Tá? É a voltagem. 120 volts também pode ser 110 volts, que é a nossa região. A gente usa 110, mas existe também o 220, existe 380. Algumas pessoas conseguem ter, por exemplo, o meu tio pediu um medidor, né? Aquilo que a gente chama de relógio, que o pessoal marca a quantidade de energia que a gente gasta, o nome daquele é medidor. Tem um outro nome também agora que eu esqueci. Meu tio, por ele ter comprado alguns equipamentos de 220 volts, ao invés de 110 ou 120, ele comprou equipamento de 220. Então, ele precisou pedir um medidor novo para poder utilizar. Porque, por exemplo, as nossas tomadas das nossas casas, daqui, de tudo, é 110. Então, você não tem como ligar equipamento de 220. Entendeu? Se você tiver um medidor de 220, você consegue ligar um de 110. Mas o contrário, não. Uma vez eu fui para Porto Seguro, na Bahia. E lá, eu não sei se é porque era hotel onde fiquei, né, a pousada, ou se é na Bahia. Lá a voltagem era 220. Então, o meu celular, por exemplo, não carregava lá. Eu não tinha como colocar para carregar, entendeu? Então, isso aqui é a voltagem. Aqui é o modelo do ventilador, né? O código, a classe. Eu cheguei a comentar com vocês aqui semana passada que, se vocês olharem na geladeira, no fogão, na caixa do liquidificador, da batedeira, da cafeteira, vai ter lá a classe. Pode ser classe A, B, C. O que é essa classe? É o consumo que aquele equipamento tem. Os equipamentos com consumo A, eles são o que consomem menos energia. Por isso que as pessoas sempre optam por comprar coisas que vem lá, classificação A, tá? Imagina isso aqui que é T, hein? Como é que não puxa energia? Embaixo está falando, você sabe o que significam esses dados? Acabei de falar para vocês o que significa, né? Então vamos lá, agora aqui na próxima página. Vamos prestar atenção em duas informações que Breno observou: a potência e a tensão. A potência é a quantidade de energia que um aparelho consome durante o funcionamento. Pode grifar isso aí. Tá? A potência é a quantidade de energia que um aparelho consome durante o seu funcionamento. Ok. Portanto, quanto maior a potência, maior o consumo de energia em certo intervalo de tempo. A potência de 60 watts indica que esse ventilador consome 60 watts de energia a cada hora ligado. Então, quer dizer, o ventilador está ligado durante 1 hora, ele consumiu 60 watts. Juntou com a geladeira, que, por exemplo, consome
40 watts a cada hora. Então vai juntar os 60 de um com 40 de outro, deu 100 watts. E assim sucessivamente, tá? Por isso que as pessoas até nos ensinam, porque dizem que quando mesmo o ventilador desligado, vamos dizer que você está com o ventilador desligado, mas ele está na tomada, ele de certa forma está puxando energia, está gastando energia, né? Porque a corrente está ali, porque teve o contato. Por isso que algumas pessoas indicam que os aparelhos que a gente não está usando, que a gente tire da tomada. E eu posso dizer que em caso da televisão isso é verdade, tá? Primeiro que a televisão, a maior parte, 90%, 95% das televisões, quando você desliga ela no controle remoto, ela acende uma luzinha, não acende? A televisão fica com uma bolinha acesa. Algumas televisões são a luzinha vermelha, tem televisão que a bolinha é azul. Então, aquilo ali significa que ela está em stand-by, que ela está em espera. Aquilo, gente, consome energia, que é uma beleza. Eu, sem brincadeira nenhuma, na minha casa, por exemplo, no quarto da minha filha, ela tem um filtro de linha, que é um negócio tipo uma extensão. Aí tem vários, né, negocinho para botar tomada. Cada um tem um botãozinho de liga e desliga. Então, por exemplo, o carregador do notebook dela está conectado, a tomada do abajur dela está conectada, o carregador do celular está conectado e o carregador do fone sem fio dela está conectado. Eles estão conectados, mas eles estão desligados. Por quê? Porque eu desligo a tomadinha, o interruptor. Aí quando a gente quer colocar para carregar, a gente liga o interruptor. Acabou? Desliga. Só que o filtro de linha do meu quarto, ele não é assim. Ele também tem várias entradas, porém ele só tem um botão. Ou tá tudo ligado, ou tá tudo desligado. Quando eu comecei depois de eu usar a minha televisão, eu tirar ele, porque eu tenho um roteador de internet dentro do meu quarto. Eu tenho um na sala e um dentro do meu quarto. Então, quando eu estou no quarto, eu preciso estar com o roteador ligado, né? Até porque a minha TV também pega a internet. Quando eu comecei, o mês que eu comecei a tirar a tomada da televisão, eu assisti, não vou assistir mais. Tirei da tomada, eu tive uma economia no mês de R$30. Só pelo fato de tirar da tomada. Agora imagina as casas que tem mais de uma televisão, que fica aquele monte de televisão conectada, né? Então são pequenos hábitos que a gente precisa ter para economia de energia. Outra coisa que desligado puxa a energia, que é uma beleza: micro-ondas. Micro-ondas, na casa da minha mãe, quando ela começou a deixar o micro-ondas fora da parede, ela teve uma economia de quase R$50. Porque o micro-ondas, você não está usando, mas ele tem aquele timer, que é onde fica o relógio, mostrando a hora. Aquilo ali puxa energia, que é uma beleza. Quem tem micro-ondas em casa, já pode falar para a mamãe: mãe, depois que você acabar de usar o micro-ondas, tira ele da tomada, porque vai dar uma diferença na conta de energia. Então assim a gente vai fazendo, tirando uma coisa, tirando outra, né? Não deixem carregador de celular na tomada. Não deixe. Primeiro que é perigoso, que já teve casos de incêndio em casas por causa disso. E fora, que quando você conecta uma coisa na tomada, automaticamente está passando a corrente elétrica, está passando energia, tá? Então, se você deixar conectado ali, você vai estar puxando energia e podendo fazer sua casa até, né, dar um curto e poder pegar fogo. Na quarta questão, sabendo disso, de que maneira é possível economizar energia elétrica em sua casa? Foi o que nós falamos, né? Comprando equipamentos que tenham menor potência, tirar os equipamentos da tomada, deixar as coisas ligadas. Por exemplo, você está com o ventilador ligado, você saiu do quarto, que necessidade tem o ventilador ficar ligado? Desliga ele. Mas eu vou só na cozinha fazer não sei o quê. Mas eu vou só no banheiro fazer não sei o quê. Mas às vezes você só sai do seu quarto para ir no banheiro fazer um pipi e voltar. Realmente é rápido. Mas às vezes nessa saída sua para fazer um pipi,
você acaba indo fazer outra coisa e o ventilador tá lá, ó, girando, girando, girando e puxando energia. Aqui, gente, na quinta questão, já é uma coisa que vocês vão ter que ver com os pais de vocês. Consulte a conta de energia elétrica da sua casa. Quanta energia sua família consumiu no final do mês? Lá na conta de energia vai ter o valor total da conta e vai ter lá um lugar onde mostra quanto vocês gastaram, tá? Em watts, aquele Wzinho, tá? Aí vocês olham lá na conta e anotam aí, ok? A energia elétrica que consumimos é obtida pela movimentação de cargas que atravessam os fios elétricos e os aparelhos. Essa movimentação dá-nos o nome de corrente elétrica. Então, presta atenção no que eu vou pedir para grifar aí, ó. A energia elétrica que consumimos é obtida pela movimentação de cargas que atravessam os fios elétricos e os aparelhos. Aí depois vocês vão grifar lá embaixo só a parte corrente elétrica, tá? Para saber que corrente elétrica é isso. É a energia que consumimos. Blá, blá, blá. Tem alguém copiando ainda? Yes. Vamos lá. Vimos que as cargas se movem quando estão sujeitas a uma tensão elétrica. No caso do ventilador de Breno, 120 volts indica que essa é a tensão elétrica ideal para gerar a corrente necessária para o aparelho funcionar. Normalmente, as casas apresentam tomadas com tensão em torno de 110 ou 220 volts. Quanto maior a tensão elétrica em um aparelho, maior será a sua corrente elétrica. Portanto, a tensão de 220 gera uma corrente elétrica mais intensa que a de 110. O choque elétrico é a passagem de corrente elétrica pelo corpo. Eu quero que vocês grifem isso, tá? O choque elétrico é a passagem de corrente pelo corpo, só até corpo. E pode variar de um formigamento a uma fatal parada cardíaca. Isso aí vai depender da corrente que está passando, né? Quanto maior a corrente, mais perigoso fica. Por isso é importante evitar sair de casa durante tempestades de raios, nunca empinar pipas perto de fios elétricos e nem tocar em fios desencapados. Os ajustes elétricos devem ser feitos por um profissional habilitado. Isso significa o quê? Que a rede elétrica da nossa casa, né, os fios, tem que ser feita por profissionais, né, que sabem mexer com eletricidade, porque eletricidade não é brincadeira. Circuitos elétricos. Para que um aparelho funcione, não basta termos tensão elétrica. Precisamos ligá-lo em um circuito com fios condutores pelas quais as cargas possam passar. O circuito elétrico é formado de um gerador, por exemplo, uma pilha, que gera tensão elétrica, além de fios condutores de aparelho. Isso significa o quê? Que para você ligar uma coisa na tomada, aquela tomada tem que estar ligada a fios na rede elétrica, tá? Só que a gente tem coisas também que geram eletricidade sem ser essa corrente elétrica, no caso a pilha. A pilha ela vai fazer equipamentos que são a pilha funcionar, gerando uma corrente ali, tá? Para podermos ligar e desligar os aparelhos, utilizamos um interruptor, que nada mais é que uma ligação que pode ser desfeita entre os fios condutores. Quando o interruptor liga, o circuito está fechado. Quando não os liga, o circuito está aberto, ou seja, não há condução de eletricidade. Então aqui, ó, dá uma olhada aí nesse desenho. Nós temos aqui a pilha conectada por fios com a lâmpada e uma chave, tá? Ó, a chave aberta, não está tendo passagem de corrente, por isso que a lâmpada está desligada. Agora na outra imagem, a chave está fechada, aí ela está permitindo passar, né, a corrente. Eletromagnetismo e usinas de energia. Eletricidade e magnetismo são dois fenômenos interligados.
Essa foi a descoberta que inseriu de uma vez por todas a eletricidade em nossas vidas. Foi observado que ao movimentar um ímã na bobina de um circuito fechado, uma corrente elétrica é conduzida no circuito, ou seja, sem a necessidade de uma fonte geradora, como uma pilha. Aí aqui do lado está mostrando, ó, o ímã, essa bobina aqui, esses fios são de cobre, tá? Então aqui, ó, tá afastado, não teve nenhuma carga. Fez a movimentação para se aproximar, conseguimos ligar a lâmpada. Aqui do lado vem falando, a bobina é uma estrutura formada por um fio condutor enrolado em si mesmo, tá? E esse fio aqui é de cobre, galera. Os fios que passam na rua também são cobre. É nesse princípio que se baseiam as usinas de energia. Um tipo de energia é usada para girar turbinas. Essas turbinas são como grandes bobinas que, ao girarem ao redor de um campo magnético, geram uma corrente. A energia gerada nas usinas é então distribuída por meio dos fios de alta tensão. Ao longo do caminho até nossas casas, a tensão é reduzida e no quadro de energia ela é ajustada para 110 ou 220. Então está aqui a usina de energia, ela gera energia que manda para a subestação transformadora, quer dizer, muda a tensão das linhas de energia. Tem os transformadores na rua, aquelas caixas grandonas que tem no poste, que aquilo ali quando dá um pipoco que estoura, aí todo mundo fica sem energia, aí tem que trocar as paradas lá. O transformador, ele muda a tensão para o uso nas casas, tem um quadro de distribuição, porque quando passa pelo nosso medidor, dentro de casa, algumas casas são do lado de fora, tem uma caixinha com alguns disjuntores, tá? Os disjuntores, as casas mais antigas não tem muito isso não, mas as mais modernas tem. Por exemplo, na minha casa, eu tenho um quadro com disjuntores que eu posso desligar só a luz do banheiro. Eu tenho interruptor que eu posso desligar só o chuveiro do banheiro. Eu tenho interruptor que eu posso desligar só a energia da cozinha. Eu tenho um interruptor que eu posso desligar o interruptor do ar-condicionado, e eu tenho uma chave que desliga a casa toda, entendeu? Então, muitas casas têm assim, tem separadinho. As casas mais antigas, tipo a casa da minha mãe, ela só tem 2 disjuntores. Um disjuntor é para chuveiro e o outro disjuntor é para a casa toda, tá? Por exemplo, o disjuntor para o chuveiro, quando você está tomando aquele banho quentão, né? Aquele banho pelando o corpo, quando ele está puxando muita energia, aquilo vai sobrecarregando os fios. E aí o que acontece? O disjuntor desarma, quer dizer, o disjuntor ele desliga sozinho. Por quê? Porque ali ele está evitando que ocorra de repente um incêndio, né? Por causa da sobrecarga. Vamos lá, aqui é Michael Faraday, um cientista britânico, nascido em família pobre. Ele começou a trabalhar aos 13 anos para um encadernador de livros e aos 14 se tornou seu aprendiz. Leu muitos livros que encadernou durante os anos em que trabalhou, sobretudo de ciência. Com 21 anos assistiu a palestras do renomado químico Humphrey Davy. Compilou tudo o que aprendera e estudara e enviou para esse cientista que o empregou. Com ele conheceu um importante cientista da época e tornou-se cada vez mais envolvido com a química e a física. Faraday começou então a interessar-se por eletricidade, mais especificamente pelas então recentes descobertas sobre o eletromagnetismo. Em 1831 conseguiu converter energia mecânica em energia elétrica, com base na formação de corrente por campo magnético, nosso principal meio de geração de energia elétrica. Vamos para a página 188. Na 188 nós temos um exercíciozinho e eu quero que vocês façam aí, eu vou dar um tempinho para vocês poderem fazer sozinhos e eu corrigir com vocês, tá? Então ficou desta forma aqui a correção da sexta questão. O Sol é energia luminosa e térmica, a TV luminosa e elétrica, a montanha russa ela é mecânica, o liquidificador é energia mecânica e elétrica. Aqui pediu para a gente observar e ver os circuitos elétricos abaixo que está a lâmpada que está acesa, né? A gente vai observar a chave.
Se a chave está fechada, tem passagem de corrente. Se a chave está aberta, não tem. Então, a gente vai pintar a primeira lâmpada. Os eletricistas são profissionais que instalam e reparam redes elétricas, além dos conhecimentos técnicos em eletricidade. Eles precisam saber todas as normas de segurança relacionadas à parte elétrica para não colocar sua própria vida em risco, nem a das pessoas para quem prestam serviço. Uma medida básica de segurança é o uso de luvas e botas espessas de borracha, próprias para esse tipo de trabalho. Por que as luvas e botas de borracha Por que as botas e luvas devem ser de borracha? Porque a borracha é um mau condutor de eletricidade e aí significa que ele é um material isolante. E aqui, né, tem um fone com os cabos embaraçados, na qual vocês já fizeram colorindo os cabos, um de azul e outro de amarelo, para poder ver como é que fica certinho, né? Aqui a gente encerra as ciências de hoje.